Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa e da alta que teve na presente data. Tratar também a respeito de um ponto de atenção que você precisa ter com o Ibovespa para não se iludir. Tratar aqui a respeito de um fato relevante envolvendo Banrisul, outro fato relevante envolvendo a Klabin e também tratar aqui a respeito do Banco do Brasil, que acabou disparando muito forte, fechando a mais de R$ 47 de cotação. Será que ainda vale a pena continuar aportando em Banco do Brasil? E olha que eu vi gente falando que Banco do Brasil a R$ 30 estava caro. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa subiu mais de 1%, fechando acima dos 117 mil pontos. E isso obviamente já está gerando uma euforia no mercado. Todo mundo achando agora que o Brasil vai ser país de primeiro mundo. É sempre assim. Diante desse cenário, o dólar segue em queda, atingindo aqui a menor cotação em um ano com perspectiva de estímulo econômico na China. E se a China de fato voltar a estimular a sua economia, e a minha aposta é um estímulo doméstico na China, é bem provável que minério de ferro e também proteína animal, além de grãos, acabem se beneficiando aqui do Brasil. A gente vai acabar exportando muito essas commodities e aí empresas desse segmento podem vir a se beneficiar. E a minha principal aposta, justamente por estar muito abaixo do preço histórico médio da commodity, no caso minério de ferro, é justamente a Vale. Por isso eu vim aportando, como vocês viram em vídeos anteriores. Nesse momento, minha carteira está nos últimos 6 meses performando 18%, frente a 5,64% do CDI. Só que essa aqui é uma rentabilidade que não vai ser replicada ao longo do tempo, nós sabemos disso. Mesmo a rentabilidade de 15% é excepcional. O ponto é que a minha carteira acabou rendendo bastante assim porque tivemos um longo período de mercado baixista e quando você se aproveita desses momentos, você consegue comprar empresas a um preço muito mais descontado e aí, justamente por ter aproveitado esse preço, você consegue um retorno mais acelerado. Por isso sim, preço importa. Não é o mais importante numa avaliação de uma empresa. É claro que você deve dar maior importância a aspectos qualitativos de uma empresa. O preço é a última linha ali dentro dos seus critérios de análise, mas ainda assim tem a sua importância. Do contrário, o retorno é bastante demorado. Na presente data, inúmeras empresas subiram fortemente. Banco do Brasil, então, objeto desse vídeo, subiu aqui 4,88%. Banrisul, que é outro banco estatal, mas de um estado da federação, no caso Rio Grande do Sul, subiu apenas 1,22%. Banco ABC, que vinha sendo objeto dos nossos aportes, acabou subindo 2,27%, chegando no nosso preço teto de R$ 18, infelizmente. Copel também disparou, mas ainda vem aportando um pouquinho. Entre as elétricas hoje, a única que eu vejo como sendo aportável ainda é Copel e também a Auren, porque as demais acabaram subindo bastante. Você poderia dizer também e Neoenergia. Neoenergia também, só que ela tem um risco um pouco maior, inclusive de alavancagem. Por isso prefiro Copel e Auren hoje nos preços atuais. Não tenho Auren, fica só no meu radar. Irani ainda num preço bastante aportável, abaixo dos R$ 9,00 é o preço que eu aporto. Petrobras também disparou, fechando a R$ 30, um preço que muita gente duvidava que alcançaria, mas eu não ficaria tão otimista. Cautela nesses momentos de euforia. A Vale foi uma das poucas ações que caíram, meu preço teto é R$ 75,00, por isso continuo aos poucos aportando em Vale enquanto estiver abaixo desse preço teto. Cai Seguridade chegando nos R$ 11,00, não dá mais para aportar. BB Seguridade ainda abaixo do meu preço teto de R$ 33,00. Talvez eu venha inserir se eu não tiver mais nada para aportar. Aportaria em BB Seguridade, porque de fato ficou difícil hoje de aportar nas empresas. Só que aqui vale um ponto de atenção. Pegando-se aqui o gráfico do Ibovespa dos últimos 5 anos aqui no Investidor 10, o que você percebe? Que hoje nós estamos aqui nessa região de preços, fechando a 117 mil pontos. Só que essa região de preços já foi replicada principalmente aqui em outubro de 2022, aqui em março de 2022 e, para além disso, aqui em junho de 2021. Aqui os juros ainda estavam baixos no país, mas aqui já estavam altos. Então perceba o seguinte, não se iluda achando que agora o Ibovespa vai superar os 130 mil pontos. Já estamos muito mais próximos agora desses 130 mil do que estávamos antes. Então, se você não aportou bastante aqui embaixo ou aqui embaixo, reflita a respeito da sua postura como investidor. Agora você sente segurança em aportar quando já está tudo subindo? Não é assim que faz no longo prazo. Investidor de valor compra muito mais aqui embaixo. Esses momentos de alta na bolsa, você reduz o tamanho do seu aporte. Significa que o Ibovespa está caro? Não. Ibovespa segue barato, negociando a 6, 7 vezes lucro, mas já vem se aproximando da sua média histórica de 10, 11 vezes lucro. E
o principal. Enquanto o Ibovespa não superar essa resistência de 130 mil pontos com consistência, você não vai ver agora um ciclo de alta no Ibovespa. Primeiro ponto, tivemos um ciclo de baixa que durou 5 anos no Ibovespa, ficou entre 2010 a 2015. Depois tivemos o ciclo de alta de 3 anos entre 2016 e 2019, durou 3 anos. Então veja que naquele momento, um detalhe importante, o índice preço-lucro do Ibovespa, quando teve essa virada para 2016, estava ali em 10 vezes lucro. O que significa que quando nós começamos um ciclo de alta, é justamente onde o Ibovespa mais ou menos está negociando na sua média. Então ainda estamos abaixo da média, estamos baratos. Até os 130 mil pontos, estamos baratos, mas não tanto quanto antes. Então eu diria para você não sair achando que tem que vender carro e apartamento agora para aportar. Agora é o momento que você aporta com mais tranquilidade. Esse é o momento em que o investidor de longo prazo está triste porque não tem como aportar mais o seu caixa, o dinheiro advindo do seu trabalho, ou aportando bem menos. Para mim ainda está muito aportável, só não aporto com a mesma agressividade. Então acaba sendo uma dúvida muito comum, principalmente entre os clientes que eu atendo, no sentido de que, Luan, não é melhor aproveitar agora que há uma expectativa de queda nos juros e aportar loucamente? Estou te dizendo, o Ibovespa já nos enganou em alguns momentos. Veja o que aconteceu aqui. 121 mil pontos, derreteu para 96 mil, depois subiu novamente, derreteu de novo e está fazendo o mesmo movimento. E veja, ainda que venhamos a ter queda nos juros aqui no país, não vai ser uma queda absurda como aconteceu no passado. Para esse ano, podemos chegar a uma Selic de 13% no máximo. Por ano que vem, 12, 12,5%. Não é uma queda tão forte assim. O Brasil, até 2024, não vai deslanchar. Os juros vão continuar elevados. Enquanto os juros continuarem elevados, dificilmente teremos o rompimento da resistência dos 130 mil pontos. Posso estar errado? Posso, mas considerando esse nosso passado aqui, a probabilidade maior, na minha visão, é a de que nós não venhamos a superar os 130 mil. Então prefiro continuar aportando com cautela ali quando nos aproximamos dos 120 mil pontos. Essa é a minha visão. Óbvio que eu não fico fazendo giro, não fico vendendo, eu só deixo quieto as ações e acabo indo com mais cautela. E continuando aqui em relação ao Banrisul, ele publicou um fato relevante a respeito de pagamento de juros sobre capital próprio referentes ao segundo trimestre de 2023. E será um valor ali de 140 milhões de reais, representando para as ações preferenciais classe B, que é as únicas que você acaba olhando em Banrisul, BRSR6, 34 centavos por ação. Isso aqui é um JCP, então o valor líquido, quando você deduz o imposto de renda, é de 29 centavos por ação. O pagamento ocorrerá no dia 29 de junho de 2023, sendo que a data X será o dia 15 e a data com será o dia 14 aqui de junho. Então está tudo muito próximo. Lembrando que na data X a cotação acaba caindo, provavelmente pode não acontecer, mas ocorre o ajuste do preço do dividendo sobre a cotação da ação. Nas cotações atuais de 13,30, esse já é um dividendo que não é tão dispensável, é um bom dividendo, no caso um JCP, 29 centavos dividido por 13,30, dá ali um yield de 2,18% em um pagamento. Lembrando que ele paga de forma trimestral. Se você projetar para 4 trimestres, ele poderia te pagar um yield entre 8% a 9%. Agora imagina só, no meu preço médio de Banrisul, eu tenho 500 ações de Banrisul a R$ 10,03. 29 centavos dividido por 10,03. Dá um yield de quase 3%. Olha a diferença de comprar a bons preços. Isso no longo prazo faz toda a diferença. Mas detalhe, Banrisul acabou disparando 30%, hoje cotado a R$ 13,00, não é lá uma grande pechincha. A verdade é que o Banrisul não é um banco que tem um grande potencial de crescimento. É basicamente um banco que você tem na carteira para receber dividendos. Até porque o payout dele hoje está em 50%, é o payout definido. Só que o ROI dele acaba sendo bem mais baixo do que Itaú e Banco do Brasil, por exemplo. E ele não tem, como eu disse, um grande potencial de crescimento. É um banco limitado do Estado da Federação. Então, enquanto não for privatizado, e se realmente vier a ser privatizado, ele vai ser um banco ali basicamente com um retorno mediano, mas que paga bons dividendos. Veja, por exemplo, que os dividendos do Banrisul são até um tanto quanto estagnados ao longo do tempo, você não percebe uma grande evolução. Então, de novo, não é um banco ali que vai te dar um grande retorno no longo prazo. Por isso, eu particularmente prefiro não ter uma grande exposição nesse banco. Prosseguindo aqui em relação à Klabin, ela publicou aqui um fato relevante, informando, de acordo com o cronograma que a gente já sabia, conforme os últimos relatórios financeiros da empresa, o início na presente data das operações da segunda fase do projeto Puma II, o tão aguardado projeto Puma II, com a partida da máquina de papel cartão, que hoje é o grande foco da Klabin.
Isso seu próprio CEO já declarou. E veja que esse foco em papel cartão é muito importante porque isso promove uma menor exposição ao câmbio e ao preço da celulose no exterior e também a demanda da celulose no exterior, que acaba sendo muito volátil, dependente muito da China. Então a estratégia atual da Klabin é excelente, mostrando, por exemplo, que a Irani está no caminho certo e agora a Klabin quer diversificar mais sua receita, ter menos exposição à celulose, e o projeto Puma 2 vem com esse viés. Ele vai trazer muito mais rentabilidade do que a venda da celulose, que por ser uma commodity tem muito pouco valor agregado. Então, gostei bastante dessa decisão e desse cumprimento de cronograma trazido pela Klabin, que tem uma alta versatilidade nas suas receitas, por isso é uma excelente empresa para uma carteira inclusive de dividendos, e ela focando nesse novo negócio, ela vai ter mais previsibilidade de receitas e, consequentemente, mais previsibilidade de dividendos para os acionistas. E a capacidade dessa nova máquina é de 460 mil toneladas ano. Isso aqui é uma capacidade produtiva muito relevante. Então, vai ter uma injeção de EBITDA na companhia bastante significativa. Aguardemos os próximos resultados com o início das operações dessa máquina. Sendo que a Klabin, por exemplo, as ações ordinárias, estão beirando os 4,50. Já é uma região que eu não gosto tanto de aportar, apesar desse acréscimo de EBITDA que vai acabar ocorrendo. A Klabin 11, por exemplo, que é objeto das análises de corretoras e bancos de investimento, superou os R$21. É claro que você tem ali preços-alvo de recomendação que superam R$27. Na verdade, R$27 é o preço médio-alvo das corretoras e bancos de investimento, no caso de Klabin, mas me parece um otimismo muito grande, pelo menos no curto e no médio prazo. Prefiro manter um preço teto em Klabin 11 a R$21,50 e Klabin 3 a R$4,50, mas por hora, já que há uma grande proximidade com o preço teto, estou focando mais nos aportes de Irani, que também está mais próxima, mas eu entendo como uma empresa um pouco mais promissora do que a Klabin, principalmente por ter exclusiva exposição a papéis e embalagens, surfando a tendência do crescimento do e-commerce e também da migração cada vez maior das sacolas plásticas para as sacolas de papel, e também o fato de que a Irani é uma small cap e a Klabin já é uma empresa muito grande, então é mais difícil de crescer do que, no caso, a Irani. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos. E finalmente, a respeito do Banco do Brasil, que, felizmente para uns ou infelizmente para outros, está quase chegando nos R$50. Meu preço teto, como vocês sabem, é de R$45, mas já faz algum tempo que eu não mais aporto em Banco do Brasil, porque eu cheguei a 5 mil ações e comecei a comprar lá nos R$29. Hoje meu preço médio é de R$30,50. Eu fui aportando enquanto os preços para mim estavam bastante injustificados, considerando os lucros apresentados pelo banco, até que eu acabei acumulando essas 5 mil ações, que dentro da minha carteira de ações representa mais de 30% hoje. Então, para mim, aportar em Banco do Brasil hoje não é prioridade, depende muito do preço, afinal já tem uma grande exposição. E mesmo para quem está começando a aportar hoje, acima dos 45, o upside é quase zero. Hoje, a maior tendência é que a cotação caia do que ela venha a subir. Ah, mas o preço-alvo da corretora é 55, 60, 50. Não interessa. O que importa, efetivamente, é a percepção do mercado em relação ao Banco do Brasil, que no geral é negativo por causa do risco político. O risco político acaba sendo um fator que influencia muito nos modelos de valuation. Então, cautela. Para mim, faz sentido aportar Banco do Brasil mais em algum momento? Sim, talvez em 2024, quando o Banco do Brasil lançar um novo guidance e eventualmente trazer o seguinte: agora vamos lucrar R$40 bilhões o ano. Acho difícil esse lucro ser alcançado, mas não é impossível, e seria o caso de novamente renovar o meu preço teto. Então, por exemplo, hoje o guidance do banco é de R$37 bilhões no máximo. Talvez ele não consiga cumprir esse guidance, talvez ele chegue no 35, 36 bilhões, mas ele vai pelo menos cumprir esse range entre 33 a 37. Caso no ano de 2024 ele renove o guidance para 38, 39 até R$40 bilhões, aí sim poderia se justificar um preço teto de R$50. Então, cotação acompanha o lucro, bem como o preço teto. Hoje, como isso ainda não aconteceu, prefiro me manter apegado a uma alta margem de segurança nos R$45. O que não significa que o banco está caro. Sim, ele vale R$50, mas eu não vou comprar o que ele vale. O investidor ele só ganha dinheiro quando ele compra muito abaixo do que se vale, ou pelo menos com uma certa margem de segurança, como eu falei para vocês. Ainda mais uma empresa como o Banco do Brasil, com alta sujeição governamental, o que a torna muito volátil em certos momentos. Qualquer decisão governamental acaba impactando muito fortemente nas cotações do Banco do Brasil, tanto para cima quanto para baixo, ainda que não haja um impacto nos seus resultados como empresa. E aí, como investidor, você aguarda esse momento. Então, com eventual volatilidade, eu poderia voltar a fazer novos aportes. E veja que o banco segue
entregando dividendos muito satisfatórios. O dividend yield acumulado até março foi de 11,2%, mas hoje o dividend yield que você consegue nessas cotações, mesmo o banco lucrando 37 bilhões de reais, dificilmente fica em 11, 10%. Eu exijo no mínimo 10% de yield em Banco do Brasil, por isso os R$ 45. O preço-alvo médio, sim, supera R$ 50, pode chegar até 60, mas cuidado com o otimismo. Se beneficie do pessimismo do mercado. Nunca tente ir pelo lado otimista, do contrário você sempre vai pagar caro por ativos e vai sofrer com a volatilidade dos mercados, principalmente o brasileiro. Lembrando que ainda estamos em cenário de juros altos, então os ativos de risco tendem a ficar voláteis por enquanto, mesmo que haja essa subida temporária por causa da expectativa de melhora da inflação e também dos juros. Mas como eu falei para vocês, não é agora o grande ciclo de alta do Ibovespa, porque os juros ainda seguem altos e ainda o custo de capital de terceiros, o custo de dívida, segue alto no país e vai seguir pelo menos até 2024. No primeiro trimestre, cabe lembrar que o banco teve um lucro absurdo, de novo se equiparando a Banco Itaú, mais de 8 bilhões de reais. A carteira de crédito cresceu fortemente e segue crescendo. Ele manteve aqui o seu guidance na parte de agronegócios e, como eu disse, com a China eventualmente voltando com seus estímulos monetários e importando novamente grãos do país com mais robustez, teremos o quê? O Banco do Brasil eventualmente se beneficiando mais um pouco, porque as empresas agro vão precisar do dinheiro do Banco do Brasil, do capital do Banco do Brasil, para realizar o financiamento de suas áreas produtivas, o financiamento do agronegócio, que a partir desse financiamento geram-se grãos que são exportados. E diante disso, esses agricultores, por exemplo, conseguem honrar suas dívidas com o Banco do Brasil e ele vai mantendo uma taxa de inadimplência bem controlada, mesmo num cenário de crise de crédito como nós vimos aí recentemente. Mas afinal de contas, Banco do Brasil está caro ou não? Ele não está caro. Tecnicamente, ele ainda está barato, com PL projetado inferior a 5 vezes lucro para esse ano. Mas não é momento para aportes, isso para minha carteira. É claro que se você aporta até R$500 por mês, não vai fazer a menor diferença o preço atual, porque daqui 10, 15 anos é provável que o Banco do Brasil esteja cotado aqui R$60 talvez, ou até mais. Mas é preciso lembrar do seguinte, esse gráfico está ajustado pelos dividendos, mas aqui em 2019, o Banco do Brasil chegou a ser cotado acima de R$50. Então, não pense que não podemos ter uma queda no curto prazo, porque ainda de fato não superamos a máxima histórica no passado. E o Banco do Brasil tem muita volatilidade, como eu falei para vocês. Sendo que o retorno que hoje ele acumula dos últimos 10 anos supera o dobro do Ibovespa. Então isso aqui é muito interessante. E os dividendos, nos últimos anos, vem em ascensão, o que é importantíssimo para uma carteira previdenciária. Do contrário, um dividendo estagnado, como o do Banrisul, pode fazer com que você perca para a inflação se você não reinvestir os dividendos. E agora, o Banco do Brasil se aproxima muito da sua relação preço-valor patrimonial de 1, que de acordo com esse gráfico histórico, é muito próximo da média histórica do banco. A média histórica do banco foi justamente algo em torno de 1, o próximo de 1, e hoje já não há mais tanto assim de desvio padrão, como nós vimos no passado, o Banco do Brasil a R$30 negociando a 0,405 valor patrimonial. Lembrando que essa métrica vai mudando ao longo do tempo, por quê? Porque o patrimônio líquido vai aumentando ao longo do tempo, como é o caso do Banco do Brasil nos últimos anos. Toda vez que o Banco do Brasil distribui 40% de lucro e retém 60%, que esse é o índice de retenção, parte disso acaba engordando o patrimônio líquido. Então esse PVP também é impactado. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Aqui no meu canal você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 Associado Mirai e aí você vai ter acesso a vídeos exclusivos sobre indicadores da análise fundamentalista, sobre a estratégia do Earning Yield, sobre aluguel de ações, sobre opções, sobre o indicador Peter Lynch PEG Ratio, o nosso mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou posso analisar o seu portfólio de investimentos já existente, por escrito, via relatório fundamentado ou através de consulta individual comigo por videoconferência. Ou ainda posso prestar o serviço de gestão do seu patrimônio, do absoluto zero, acompanhando constantemente os seus investimentos. Para contratar os meus serviços, basta enviar uma mensagem via Instagram, que eu deixo aqui embaixo, ou via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito da cotação atual de Banco do Brasil.
o que você tem feito nesse momento. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui.